A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de taxa de juros de crédito imobiliário. Importante isso, hein? Segundo a própria Caixa Econômica, a população terá uma taxa menor e maior prazo para pagamento de até 35 anos, além da opção de carência de 6 meses para o início da parcela de juros e amortização. Essas mudanças parecem muito atraentes, não é? Mas será que este é um bom momento para comprar um imóvel? Será? Essas mudanças serão positivas? Esse é o assunto de hoje do quadro Explica Pra Gente, com o professor Francisco Rosário, e está no ar. Muito bem, o Explica Pra Gente de hoje vai falar exatamente sobre essa iniciativa da Caixa Econômica, professor. Num momento tão delicado, tão difícil, né? Nós estávamos em franco crescimento antes da pandemia em relação à explosão imobiliária, né? As pessoas estavam tendo facilidade para ter sua casa, minha vida, enfim, aquelas facilidades todas. E aí, por conta da pandemia, houve uma retração grande na economia. E o que aconteceu agora? Então, a Caixa Econômica, para retomar essa vontade de poder de compra, inclusive de imóveis, de sua casa e tudo mais, diminuiu os juros, deu mais facilidade, esticou mais tempo para pagar. Como é que vai funcionar isso, professor? Me explique tudo. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Pois é, a Caixa Econômica, na verdade, o que ela está fazendo, que a gente chama de política pública, né? O setor da construção civil é um setor que tem um grande poder de arrasto da economia, com muito emprego, movimenta muitos outros setores, né? E a Caixa Econômica está tentando reanimar a economia a partir desse ajuste da taxa de juros e aí, como você bem falou, estimulando as pessoas a investirem na sua casa própria. Agora, professor, nesse caso, por exemplo, é isso que eu quero que você explique para todo mundo, porque até então o anúncio parece muito convidativo, parece uma coisa maravilhosa, fantástica, mas a pessoa esquece que tem que pagar, não é? São 35 anos, quer dizer, no final das contas, se você fizer o cálculo, quando você faz o cálculo para 35 anos, você está pagando 3, 4, 5 casas no final, é isso mesmo? É verdade. Olha, veja bem, apesar de todas as facilidades e realmente é uma taxa, essa nova forma de cálculo da Caixa Econômica, ela hoje coloca como uma das taxas mais baixas do mercado, se não a mais baixa, certo? Só que nós temos, quando a gente vai se comprometer com uma dívida, principalmente uma dívida, como você bem falou, de longuíssimo prazo, olha, 35 anos é uma vida praticamente, né? Então você tem que entender bem a sua capacidade de pagamento, né? Porque você vai honrar todo mês, em 3 meses que você não conseguir pagar, no contrato que você assina, já dá direito à Caixa a reaver o imóvel. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E também tem que verificar se o local em que você está investindo, comprando seu imóvel, ele vai permitir valorização do imóvel, né? E aí, o imóvel, ele valorizando mais rápido do que o saldo devedor, tudo certo. Mas se for numa situação de instabilidade, tanto da região como da economia, e o seu imóvel não se valorizar, você vai ficar com 2 pepinos na mão. O saldo devedor lhe sufocando e o imóvel que não valoriza. Então, na verdade, tomar decisão de longo prazo requer muita racionalidade, muita procura e muita conta para você efetivamente fazer um bom negócio. Agora, professor, por exemplo, a Caixa Econômica hoje, das instituições financeiras, é a que mais financia imóveis. Tem mais de 61% do mercado é abocanhado por ela, né, pela Caixa Econômica Federal. Agora, essa taxa de juros mais baixas, por exemplo, pessoas que estão com financiamento em outros bancos, poderão migrar para a Caixa Econômica aproveitando esse momento ou não? Provavelmente sim. Os bancos, de modo geral, eles praticam essa forma de portabilidade de crédito, né? Só que veja bem, tem outra questão importante aí. E eu digo isso até como conhecedor da causa, porque eu tenho uma situação dessa. Geralmente a Caixa e a maioria dos contratos eram feitos com uma taxa fixa de juros,
anualmente, que sempre estava oscilando aí entre 8, 8,5% a 10%, com todos os encargos. E aí, essas taxas mais baratas têm uma parte flexível, que é pela poupança ou pela TJLP. No caso da Caixa agora, essa nova forma é pela poupança. E a poupança, ela corresponde a 70% do valor da taxa Selic, que é o juro que o governo anuncia todo mês. Qual o problema disso? Esse ano a Selic começou a 2% ao ano. E hoje, o ano nem chegou ao fim, já está 5,25%. Então, há um risco aí dessa parte variável da correção explodir. Obviamente que a população não vai querer isso, vai ter alguns problemas antes que isso ocorra. Mas é um risco, e você assinou o contrato. Então, mesmo com portabilidade, você tem que ter muito cuidado, porque é um endividamento de longo prazo. Então, às vezes, você está no conforto de uma taxa mais fixa, mas é um pouco mais alta, mas ela não vai mudar independente das condições da economia. Aí, às vezes, você vai para uma taxa mais baixa, como essa, via portabilidade, mas ela tem uma parte variável que, em algum momento, se tudo der muito errado, ela pode passar o juro que você pagava antes. Então, esse é o risco. Como nossa economia está ainda instável, mas eu repito, a gente está instável hoje, mas não é como era há 20, 30 anos atrás. Nos últimos 20 anos, a economia brasileira estabilizou ainda mais e a gente não tolera variações grandes. De toda forma, há o risco embutido em qualquer endividamento de longo prazo e esse da Caixa Econômica não é diferente. Quer dizer, então o ideal agora, professor, pelo que o senhor explicou muito bem didaticamente agora, o importante é você primeiro procurar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, fazer uma simulação para você sentir se aquele valor que você vai pagar é fixo. Inclusive tem algumas prestações que são decrescentes, né? Você começa pagando, por exemplo, 1.800 e tal, e no final você acaba pagando até R$300, R$400 daqui a 35 anos, né? Na verdade, o sistema de pagamento é o SAC, né? Sistema de amortização constante, que na verdade você sempre paga um pedaço do juro e um pedacinho do saldo devedor. E com isso, a taxa, todo mês sempre está caindo alguma coisa, vai chegar depois de uns 8, 10 anos, ela começa a cair mais rapidamente o valor da prestação. Isso é verdade. Agora, essa ideia de simulação é fundamental, e não só na Caixa, mas em outros bancos, para fazer os comparativos e principalmente avaliar bem o imóvel que se está comprando. A vizinhança, se é aquilo mesmo, se for um condomínio, ver a taxa do condomínio, a idade do condomínio, e que o pessoal do mercado imobiliário já conhece muito bem. Então, essas avaliações fazem parte da tomada de decisão do imóvel, porque isso entra no cálculo do preço, de seguro, de uma série de outras variáveis que vão embutir na sua prestação e na manutenção do seu imóvel. Perfeito, muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas explicações, para nos alertar, porque a gente acaba indo também na folia, na emoção. A taxa tá boa, eu vou comprar, e de repente entra num furacão. Né? Endividamento de longo prazo, seja ele qual for, longo prazo que eu estou falando é endividamento de 3 anos em diante. Para a nossa economia está assim, a gente tem que ter muito cuidado. Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, saúde, boa terça-feira, boa semana e até o próximo. Obrigado. E qualquer coisa no Sururu Talks. E isso, tem lá informações importantes. Acessa lá o @Sururu Talks e o professor está lá rapidinho para aqui, @Sururu Talks, para você falar com ele, conversar, tirar dúvidas. É muito importante. Ele é solícito, você vai gostar. Muito bem. Um abraço, professor. Sucesso. Boa terça-feira. Boa tarde. Boa tarde, grande. Muito obrigado pelas dicas importantes aqui no Explica Pra Gente. Prestação de serviço pura para você, tá bom?